Olá, bem-vindos ao curso de Programação com Shell Script. Essa é a primeira aula do nosso curso, uma aula que vai tratar sobre conceitos iniciais. Mas antes da gente entrar propriamente no nosso assunto, no tema dessa aula, eu vou aproveitar para passar uma visão geral de como esse curso foi modelado, como que ele está estruturado. Bom, basicamente nós vamos ter 7 aulas, onde em cada um desses encontros a gente vai tratar sobre um assunto específico do tema Shell Script. Essa primeira aula, como eu já falei, a gente vai ver conceitos iniciais. Na aula 2, a gente vai falar sobre variáveis e caracteres úteis. Na aula 3, parâmetros. Na aula 4, estruturas de controle de fluxo. E aqui, nesse momento, o curso ele começa a ficar um pouco mais complexo. Essa aula número 4, ela tem o maior conteúdo de todas as aulas, né? E por isso ela foi dividida em 2 vídeos. Então tem o vídeo 1 e o vídeo 2 desse módulo 4. A aula seguinte, número 5, vai falar sobre tratamento de conteúdo, a 6 sobre expressões regulares e finalizando a nossa aula 7, que vai falar sobre o assunto funções. Bom, esse curso ele foi pensado para ser o mais prático possível. Então em cada uma das aulas a gente vai ter um arcabouço teórico inicial, né, para a gente não começar a fazer os exercícios no escuro. Mas eu vou tentar ser o mais didático e lúdico e objetivo possível na nossa parte conceitual. Vou tentar fazer paralelos, relações com atividades cotidianas para que o entendimento da programação possa ser facilitado. E aí, depois dessa base conceitual inicial, em cada aula a gente vai ter alguns exercícios de fixação, que são exercícios que eu vou fazer durante a própria aula. Eu vou propor o exercício, vou responder. E ao final de cada aula, ao final de cada um dos 7 módulos, eu vou lançar um exercício proposto. E esse exercício proposto é o desafio de cada aula. É o exercício onde vocês vão ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que vocês acabaram de ver na aula. E aí, para dar um link entre cada um dos módulos, eu fiz da seguinte forma. Ao final da aula 1, eu vou apresentar o exercício proposto número 1, mas não vou resolvê-lo. Eu só vou resolver o exercício proposto número 1, apresentar a resposta, ao final da aula 2. Na aula 2, eu vou apresentar o exercício proposto número 2, mas não vou resolvê-lo. Eu vou resolver o exercício proposto número 2 ao final da aula número 3. E assim por diante. De forma que eu vou apresentar o exercício proposto em uma aula e vou apresentar a solução dele apenas ao final da aula seguinte. Eu acredito que com isso a gente consiga dar uma continuidade boa aí de uma aula para outra e, de certa forma, dar uma liga ao curso, né? De forma que todas as aulas elas têm um vínculo entre si. Um outro ponto que eu quero destacar também antes da gente começar é a questão do tamanho de cada um dos vídeos. Tudo foi pensado para que cada vídeo tenha aí aproximadamente 30 minutos, né? Alguns vão ter um pouco mais do que isso, outros um pouco menos, mas vão girar em torno disso. E para evitar que vocês tenham que assistir todo o vídeo para chegar no assunto desejado, eu coloquei essas caixas de texto aqui, como essa que estão aparecendo, onde vai ser indicado em que momento do vídeo, em que minuto, o assunto X vai ser tratado. Então, por exemplo, nesse módulo 1 que a gente vai começar agora, que trata sobre conceitos, a gente vai começar com a visão geral. Em seguida a gente vai falar dos principais shells, que está nesse minuto aqui do vídeo. Em seguida a gente vai falar um pouco sobre permissões. Em seguida a gente vai falar sobre como definir permissão. Por fim, a gente vai apresentar o exercício proposto número 1. Lembrando que esse exercício proposto número 1, ele não vai ser resolvido nessa videoaula, mas sim ao final da videoaula número 2, como já foi falado. E essas caixas de texto que apareceram aqui vão aparecer também em todos os outros vídeos, de forma que vocês possam pular para o ponto específico da videoaula que vocês desejarem. Aquele que tem um assunto que vocês querem ver no momento. Bom, então vamos começar a nossa primeira aula. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Felipe Vasconcelos e vou estar junto com vocês aí durante todo o curso.
Gostaria de deixar meu e-mail para que, caso alguém tenha alguma sugestão, alguma consideração a ser feita sobre o vídeo, para que possa entrar em contato, transmitindo aí alguma possível colaboração para eu melhorar essas videoaulas. Bom, então vamos começar o nosso curso. Bom, então o primeiro ponto a ser discutido é o próprio nome da disciplina, né? O que é Shell e Shell Script, mais especificamente. Bom, então para explicar, eu trouxe essa visão aqui do computador, só que uma visão diferente, né? Uma visão em camadas. A gente vê que no núcleo dessa imagem existe o hardware, né? Que são os componentes físicos do computador. Logo em seguida vem o kernel. O kernel ele é o responsável por fazer o hardware funcionar. Ele faz tarefas de gerenciamento desse hardware. Na camada seguinte a gente tem os programas e os comandos que vão utilizar o kernel para realizar algumas tarefas no hardware. Na camada acima a gente tem o shell, que é a interface, digamos assim, entre o usuário e o hardware. Ou melhor, entre o usuário e os programas. É o que a gente como usuário utiliza para passar comandos, né, executar programas no kernel, que o kernel por sua vez vai agir no hardware. Simplificando tudo isso que eu falei, o shell é isso daqui. A tela do terminal. No Windows é o prompt, né? E aqui no Linux é conhecido como terminal. Ou seja, então o shell é isso. E aqui eu posso executar programas ou comandos que vão ser executados no kernel. Ok, então shell, acho que a gente já conseguiu entender o que é, né? Mas o que vem a ser shell script? Nada mais é do que utilizar o shell para fazer ações automatizadas, criar um script, criar um código com vários comandos concatenados, como por exemplo, vou mostrar aqui, né, mas a gente vai ver bem detalhadamente isso aí ao longo do curso. Mas por exemplo, eu vou colocar dois comandos, né? Digamos que isso aqui seria um shell script bem simplificado, né? Mas isso a gente vai ver com o passar do curso. E existem alguns tipos de shell, né? Tem o Bourne Shell, o Bash, o Korn Shell, o C Shell, só que esses são alguns, né? Existem vários outros. O que a gente vai utilizar aqui no nosso curso é o Bash, por ser o shell padrão do sistema operacional Linux. Se vocês forem nesse site aqui, vocês podem, né, existem outros sites como esse que fazem a comparação dos principais shells existentes, né? Então, cada um tem seu ponto negativo e seus pontos positivos, né? E aí vai a critério de cada um, mas a gente vai ver baseado no Bash porque é largamente utilizado e é, como eu já falei, utilizado por default aí no sistema operacional Linux. E para eu descobrir qual é o shell que eu estou utilizando no meu computador, só eu executar o comando echo, seguido de cifrão e 0. Eu vou ver qual é o shell corrente na minha máquina. Ok, então a gente já viu o que é shell e qual o shell que a gente está utilizando. Mas qual é o funcionamento do shell? Bom, ele basicamente funciona interpretando o que a gente, né, usuário, passa através do teclado para ele. A gente vai ver nas próximas aulas aí que não só pelo teclado que eu posso passar informações para o shell, né, mas por enquanto, e a forma mais usual é pelo teclado, mas enfim. Então ele vai interpretar o que a gente passa pelo teclado e vai processar o que foi transmitido por nós. Então basicamente a gente vai passar um comando seguido de uma opção, um redirecionamento, um destino, e a função do shell é justamente fazer essa interpretação, ver se a sintaxe está correta, se o comando pode ser executado ou não, se tem algum erro. Então vamos fazer aqui ls-l, é um comando válido, o shell vai interpretar, vai ver que esse comando existe e vai executar sem problema. Porém, se eu executasse o comando lsl, que é um comando que não existe no Linux, o shell vai interpretar, vai verificar se o comando existe, vai ver que não existe e vai transmitir uma mensagem de erro.
Utilizando a saída desse comando ls-l, a gente pode ver aqui um conjunto de caracteres que chama a atenção, que é esse mais à esquerda. E esses caracteres vão ser bastante úteis para a gente aí durante o curso. Esses caracteres eles mostram quais são as permissões que cada arquivo ou diretório possui. Então a gente vai entender o que cada um quer dizer. Então a gente viu lá no nosso shell que existem 3 trincas de letras possíveis, né? E cada uma dessas trincas ela trata sobre um determinado sujeito. A primeira vai tratar sobre o dono do arquivo ou diretório, né? A segunda sobre o grupo que o dono do arquivo ou diretório possui. E a terceira vai tratar sobre os outros usuários do sistema. E aí, as 3 letras possíveis de aparecerem são R, W ou X e o traço. O R quer dizer leitura, o W escrita e o X execução. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem que todo mundo, né, tanto o dono, o grupo quanto as outras pessoas, tem direito de leitura, escrita e execução sobre esse arquivo aqui hipotético. Então, vamos ver aqui no mundo real como funciona. Vamos ver aqui o arquivo index.html, por exemplo. Esse arquivo index.html, a gente percebe que ele tem o dono tem permissão de leitura e de escrita, mas não tem de execução. O grupo do dono ele tem permissão apenas de leitura e os outros usuários apenas de leitura. E aí existe um primeiro caractere que está, ou melhor, que não tem nada, que tem só um traço. Esse primeiro caractere ele trata sobre qual a natureza desse arquivo. Se ele de fato é um arquivo, ou se ele é um diretório, se é um arquivo de bloco, arquivo especial, um socket, enfim. Se ele tiver um traço apenas, então ele é um arquivo normal. Então vamos ver aqui um outro exemplo, o nosso exemplo, o arquivo teste. A gente pode ver que começa com traço, ou seja, é um arquivo. O dono tem permissão de leitura, escrita e execução. O grupo do dono, leitura, escrita e execução. E os outros usuários do sistema, leitura, escrita e execução. Bom, mas como que eu defino a permissão de um arquivo? Então, existem algumas formas, né? Mas o comando utilizado é o chmod. A primeira coisa a ser dita após eu inserir o comando chmod é eu informar a quem eu quero dar ou retirar a permissão. Em seguida eu digo se eu quero dar a permissão, retirar a permissão, ou utilizando o sinal de igualdade, eu posso ratificar a permissão. E por fim, eu digo qual é o tipo de permissão que eu quero conceder ao arquivo, se é leitura, gravação ou execução. Fazendo aqui um exemplo, então nesse diretório eu tenho o arquivo planilha com essas permissões. Então, se eu quiser retirar a permissão de leitura do grupo, eu digo primeiro para quem, né, no caso grupo, eu vou retirar permissão de leitura. Então, se eu quiser ao usuário, dono do arquivo, conceder permissão de execução, eu utilizo essa sintaxe. Uma outra forma de eu conferir permissão ao arquivo é utilizando números binários. Então, utilizo o comando chmod da mesma forma, mas em vez de utilizar sinal de adição, subtração ou de igualdade, eu posso colocar um binário. E esse número binário, ele, onde tiver, digamos assim, entre aspas, o bit 1 setado, significa que aquela ação específica vai poder ser executada. Então, se o terceiro bit, no caso, tiver setado como 1, o usuário vai ter permissão de execução. Se o primeiro e o terceiro bit estiverem setados como 1, o usuário vai ter permissão de leitura e de execução.
E eu posso utilizar tanto números binários quanto números decimais. E aí eu utilizo o equivalente decimal do número binário. Então, o número binário 010, que equivale ao decimal 2, permite que eu use tanto ele, o binário, quanto o decimal para alcançar o mesmo objetivo. Então, vamos aqui verificar com o número decimal 7. O número decimal 7 é equivalente ao número binário 111, ou seja, permissão de leitura, gravação e execução. E aí, utilizando essa segunda tabela aqui, eu posso utilizar o número 777 para dar permissão de leitura, gravação e execução, tanto para o usuário, quanto para o grupo, quanto para os outros. Então, digamos que eu queira conferir ao arquivo planilha essa mesma permissão, só que utilizando números decimais. Então, primeiro eu vou zerar aqui para a gente conseguir fazer o nosso exemplo. Eu vou conferir a todos, né, all, a permissão de nada. Ou seja, então agora vai ficar ninguém com permissão. Então eu quero copiar essa mesma permissão aqui que o arquivo planilha tinha antes, só que utilizando chmod com números decimais. Então eu vou utilizar ao usuário dono do arquivo o número 7, ou seja, permissão de escrita, leitura e execução. Para o grupo eu vou utilizar o número 0 e para os outros eu vou utilizar o número 4. E a gente alcançou o mesmo objetivo. Na execução dos exercícios que a gente vai fazer aqui ao longo do curso, para facilitar, a gente pode simplesmente utilizar chmod 777 e o nome do arquivo que a gente quer dar permissão. Isso aí a gente vai dar permissão de leitura, escrita e execução para todo mundo, né? É bem mais fácil, só que por uma questão de segurança isso não é aconselhado. Mas como a gente está fazendo aqui só para fins didáticos, né? Então sempre executem aí o chmod 777 seguido do nome do arquivo. Ok, então vamos fazer aqui nosso primeiro script para a gente ver como fica a sintaxe do script. Eu posso utilizar qualquer editor de texto, né? Isso aí é critério de cada um. Se eu quiser utilizar o VI, eu gosto de utilizar o Nano, então eu utilizo o Nano e aí vou nomear o meu arquivo. Arquivo teste 1. E agora eu vou montar o meu script. Primeira coisa que eu tenho que fazer em todo script é informar para o shell qual é o shell que eu vou utilizar. No caso, o bin bash, né? Então essa linha aqui é obrigatória eu colocar em todos os meus scripts. Em seguida eu vou colocar o meu código aqui. A gente vai prosseguir ao longo do curso com bastante cautela, com bastante calma, né? Então a gente não vai colocar nada muito complexo aqui, mas vamos apenas mostrar como que um script funciona. Então eu posso colocar comandos em sequência que o shell vai interpretar esses comandos aí de uma forma encadeada. Eu posso executar o comando cd para ir para o diretório root, por exemplo. Em seguida, dentro desse diretório já ele vai dar o comando ls. Depois ele vai dar um comando pwd, que é para dizer qual é o diretório atual que eu me encontro. Em seguida, ele utilizando o comando echo, ele vai dar um bom dia. E aí o script vai ser finalizado. Então isso daqui é um script. São vários comandos encadeados em um único arquivo. Então eu salvo esse meu arquivo e aí eu vou executar. Vejam que eu tenho que estar no diretório onde o arquivo foi salvo para executar ele. Teste 1. Para eu executar um script, eu tenho que utilizar essa sintaxe: o ponto, seguido da barra e o nome do meu arquivo. Porém, se eu executar esse arquivo, ele não vai rodar como um script. Isso porque ele não tem permissão de execução. Eu não tenho permissão de execução sobre esse script. Se eu der um comando ls-l, a
a gente vai poder ver que eu tenho permissão de leitura e escrita, mas não de execução. Então a gente vai conferir permissão de execução. E a partir de agora eu posso executar o meu script. Ele foi para o diretório /root, deu um ls nesse diretório, executou o comando pwd e em seguida ele imprimiu na tela a saudação bom dia. Então esse aqui é o nosso primeiro script, um script bem introdutório. Vamos fazer mais um aqui, fazer o script de saudação. Então lembrando, essa primeira linha tem que sempre existir. Eu vou dar o comando echo, né? O echo vai imprimir na tela alguma coisa. Bom dia. Então ele só vai imprimir na tela, o meu script só vai imprimir na tela bom dia, boa tarde, boa noite. Script executado. Bom, agora que a gente já montou um script, viu como é que funciona, é claro que a gente ainda está confeccionando scripts bem triviais, né? Mas para quem não tem nenhum conhecimento ainda de Shell, não teve nenhum contato, é fundamental que a gente avance de uma forma bem cautelosa. Então vou apresentar agora aqui o exercício proposto número 1. E lembrando que esse exercício proposto número 1 ele vai ser resolvido, ou melhor, eu vou apresentar uma solução para ele apenas ao final da segunda videoaula. O comando do exercício é o seguinte: ele pede para que a gente faça um shell, e quando esse shell for executado, ele tem que imprimir na tela a frase bom dia usuário, depois ele tem que fazer um ping no site google.com e depois imprimir na tela a frase o site está funcionando. Então é um script bem simples, bem trivial, mas só para a gente fazer o nosso primeiro exercício e fazer um teste aí se a gente conseguiu captar tudo que foi passado nessa videoaula número 1. E com isso a gente encerra o módulo 1 e a gente se encontra na próxima videoaula, que vai tratar sobre variáveis e caracteres úteis. Então, até lá, um abraço.